Oi! Vocês estão bom, povo meu? Nossa, tem um tempinho que eu não subo aqui, eu tô tremendo, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, amém. Ai, Senhor, me usa que não seja eu, não seja sobre mim. Desculpa tirar seu setup. Não seja sobre mim, Pai, mas seja tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Rian, eu já vou te avisando que eu não fico parada, tá? Então pode ficar de olho na câmera. Vamos lá. Principalmente quando eu estou nervosa, e eu estou bem nervosa. Eu estava preparando a palavra, pensando, e uma coisa me veio à cabeça. Uma coisa que meu pai sempre me falou, que está lá em Mateus, no capítulo... Cadê? Mateus 13, 52. Abre aí para mim, por obséquio. Cadê? Mateus. Todo mundo achou? Amém? Ô, glória. Aqui, parte do Sermão do Monte, Jesus está contando várias parábolas, se vocês verem, assim, eu não sei como é a Bíblia de vocês, mas a minha tem... Oi? Eu? Não, estou de boa. Tem vários tópicos, né? Esse capítulo é dividido por vários tópicos. A parábola do semeador, a parábola do trigo, a parábola disso, daquilo e tal. E no meio, entre uma parábola e outra, assim, no fechamento, tem mestres da lei no reino. Okay? Então, Jesus acaba de contar uma parábola sobre a rede de pesca, né? Que o reino de Deus é como uma rede de pesca que joga e vem peixe bom e peixe ruim. E aí, no final dos tempos, os anjos vão lá e vão separar quem presta, quem não presta vai para o inferno, quem presta vai para o céu. E aí, depois que ele fala disso, ele diz assim, então ele acrescentou, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como o dono de uma casa que tira de seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Ok? Então, só para contextualizar, os mestres da lei, no caso, eram os fariseus, as pessoas que passavam a vida estudando, mas que... é com muito temor que eu vou dizer isso, ok? Que tinham muito conhecimento e pouco Deus, tá? Passavam a vida ali estudando sobre o Deus da palavra, mas não conheciam o Deus da palavra. E aí, Jesus diz, quando eles vierem para o reino, ou seja, quando eles me aceitarem como Senhor e Salvador, entenderem que eu sou o Messias, vierem para o reino, então, eles vão ser como um dono da casa que tira do seu tesouro verdades, tanto velhas como novas. Como velhas? Porque eles já conheciam a palavra. Okay? Eles têm muito conhecimento bíblico, pouco Deus. Okay? Então, quando eles tiverem um conhecimento de Deus, começarem a caminhar com o Senhor, então eles vão ter toda essa bagagem que eles trouxeram, mas vão ter a revelação. Então, tem as partes novas e as partes velhas. E o meu pai sempre disse para mim, cara, desde que eu me entendo por gente, você sempre precisa estar preparado para pegar, ok? Ah, mas eu não tenho nada. Tira do seu tesouro. Pode ser uma coisa antiga, tá tudo certo. Tira alguma coisa de lá ou alguma coisa nova, mas você tem uma bagagem das coisas que o Senhor vem falando com você, da sua caminhada com Cristo, e isso é seu tesouro. De lá você pode tirar coisas novas ou coisas velhas. Porque às vezes a gente, assim, eu vou falar gente, mas eu, particularmente, amo reinventar a roda, entendeu? Tem um jeito simples, eu olho e falo, não, acho que eu vou para o difícil. E sempre que eu penso, putz, vou pregar, eu olho e falo assim, nossa, eu tenho que ter uma palavra super nova, assim, ó, revelação, raio caiu na minha cabeça, e E o meu pai sempre fala comigo, minha filha, às vezes está tudo bem você pegar a palavra lá de 2015, lá de 2004, lá de quando você converteu, entendeu? Está tudo certo. E eu estava pensando sobre isso, falando, Jesus, o que eu vou levar
né, como o Miguel disse algumas semanas atrás, não é sobre mim, porque eu não importo. É sobre o Senhor, sobre o que Ele quer falar, sobre, né, o que Ele tem para dizer aqui hoje. E eu orando sobre isso, e o Senhor fala, cara, fala sobre esse conceito. Porque é um conceito muito básico, mas que se a gente não for muito intencional, a gente perde as oportunidades que o Senhor coloca no nosso dia a dia. Gabriela, como assim? Ó, é o seguinte, eu vou... Rian, está me escutando? É o seguinte, eu vou falar algumas coisas aqui, depois eu vou pedir para ele encerrar a transmissão e a gente vai para os exemplos práticos que não podem ir para o ar, ok? E se você aí de casa queria estar vendo, venha para o culto, ok? Fica a dica. Mas qual que é o conceito disso aqui? Vamos lá, gente, eu sou professora, eu odeio falar sozinha. Me responde, qual que é o conceito de tirar coisas novas e velhas? O que é esse tesouro? Oi? A palavra, ok. Então, Jesus diz aqui, tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Tá certo? Primeiro ponto, é a palavra. É disso que a gente está falando aqui. Vamos lá, Provérbios 16, 22. Eu devia ter marcado na minha Bíblia, né? Mas mosquei. Não, porque não sai na transmissão. Provérbios 16, 22. É isso mesmo? Provérbios 16, 22. Não. Eu anotei errado. Espera aí, gente, só um segundo. Provérbios 15, 22. Eu olhei o capitular embaixo e esqueci que estava no capítulo de cima. Provérbios 15, 22 diz: planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Ok? Então, por que eu trouxe isso? Porque esse é um conselho que eu sempre recebi, é um conselho bíblico, e eu quero deixar para vocês o primeiro ponto disso aqui se você viver uma vida sem seguir os conselhos da palavra, vai fracassar, vai dar tudo errado, ok? Então, é um princípio bíblico e é um conselho. Cabe a você acatar ou não. Mas, você já sabe qual que é o fim se você não acatar. Aí é com tu. Vamos lá. 2 Timóteo 4, 1 a 5. Oi? Segundo. Quem achou diz amém. Alguém aí com misericórdia? 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Vamos lá, contextualização. 2 Timóteo é as últimas palavras de Paulo na face da terra antes dele ser preso. Aliás, ele já estava preso antes dele ser morto. Ok? E ele vai dar os conselhos para Timóteo, que é quem vai ficar, vamos colocar assim, no lugar dele, no ministério, né, que vai dar continuidade à obra em algumas das igrejas que ele plantou e cuidou e fez as cartas, inclusive algumas muito famosas, mas eu vou deixar isso para a historiologia bíblica. O ponto Timóteo era jovem, ok? Muitas pessoas da igreja não respeitavam ele por isso e tal, e aí ele começa a carta falando, olha, vi o amor que tem na sua mãe, na sua avó Lloyd, como você foi criado e tudo isso e tal. E ele reitera a integridade de Timóteo e tal, e depois ele começa a dar conselhos práticos, tipo, olha, eu não vou estar aqui, mas eu quero te falar coisas que vão ser essenciais. Imagina, as últimas palavras de um grande homem. Ele deu esse conselho para Timóteo. Ele diz assim, eu lhe digo solenemente,
na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia há de julgar os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encorajem com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não suportarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão os mestres que lhes dizem apenas o que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mito. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Ok? Então, ele começa o final da carta aqui, sumarizando assim, ó, é o seguinte: prega a palavra. Não importa se você vai ser perseguido, não importa se as pessoas não vão gostar, não importa se as pessoas vão te chamar de mentiroso, de calhorda, de careta, de sei lá o quê. Pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, quando é favorável e quando não é favorável. O que significa uma situação não favorável para a pregação do evangelho? Perseguição também, ok. Mas o que mais? No nosso dia a dia. Um coração fechado, afronta, o que mais? Localidades, tipo? Qualquer lugar fora da igreja. Eu já queria entrar nos testemunhos, mas não, vou segurar até o final. Me lembrem disso, gente, que a minha memória vai e vai, ok? Me lembro de voltar aqui. Mas o que acontece? Às vezes, por exemplo, uma coisa que é muito boa pode nos impedir, como a ética profissional. Não, eu estou no meu lugar de serviço. Eu não posso falar. Não, isso seria antiético. Isso não seria bom. Meu empregador não vai gostar. Ou, às vezes, isso seria até ilegal. É uma situação desfavorável? Sim ou não? Sim, ok? Mas o evangelho está cagando para isso, com todo respeito, ok? O evangelho importa com o evangelho, porque a sua ética profissional não vai levar ninguém para o céu. Ok? Você pode ser extremamente ético e as pessoas continuarem indo para o inferno e morrerem uma morte eterna. Ou você pode, às vezes, não ser tão ético e gerar vida, e vida eterna. Ok? Então, o evangelho confronta, ele não é um docinho. Assim, a graça é maravilhosa, mas ela confronta nosso sistema de pensamento, os nossos princípios, a nossa maneira de viver, tá? E se você acha que não confronta, você está vivendo um evangelho errado. Você está vivendo um evangelho de coach, um evangelho de sei lá o quê, menos o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo confronta, ok? E quando Paulo diz: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, quer a ocasião seja favorável, quer não, ele estava falando para Timóteo num contexto de perseguição, ok? Esse contexto aqui, ele estava vivendo num lugar onde Nero era imperador de Roma e Nero literalmente queimava os cristãos na rua para servirem de vela e iluminarem a rua durante a noite, ok? Ele estava debaixo dessa ditadura, desse cara psicopata. Mas este princípio vale para nós. Aliás, vale muito mais para nós, porque se vale para ele, que estava com medo de ser queimado vivo em praça pública, o que dirá para nós que o máximo que pode acontecer é um processo ou uma demissão? Ok? Vamos lá. Ai, Jesus amado, tem misericórdia de mim. Se isso é tão óbvio, se todo mundo sabe disso, né? Eu fui falando, todo mundo balançou a cabeça, tipo, beleza, é real. Então, por que a gente não faz?
Respostas? Eu sou professora, hein? Por que a gente não faz? Cri, cri. Eu vou ficar aqui esperando vocês responderem. Por questões alheias à vontade. Seja um pouco mais clara. Vergonha, impedimento estatal. O que você falou? Medo, insegurança. Não colocar isso como uma prioridade. Eu acho que essa é a principal. Vamos lá. A maioria aqui já deve ter, se não se apaixonado, com certeza visto algum filme sobre isso. Você sabe quando você está assim, nossa, estou muito apaixonada e eu quero falar daquela pessoa o dia inteiro, todo dia, e chega uma pessoa na padaria, eu falo, nossa, esse pão é bonito, mas o pão que o meu marido traz para minha casa é mais bonito, porque foi ele que trouxe. Sabe, você quer falar daquela pessoa, você quer estar com aquela pessoa. Quando você não está com ela, você fala sobre ela para outras pessoas. Isso é um comportamento natural. Ou quando você assiste uma série ou um filme muito bom, você olha e fala, você vira pregador do evangelho da série, entendeu? Você chega, velho, você tem que assistir tal série, porque essa série é muito boa, isso. Ou você já assistiu aquilo lá? Você vira um pregador daquele evangelho, certo? Então, por que a gente não faz isso com Cristo? Porque a gente deixou a paixão esfriar. Porque não é tão importante assim, não é tão empolgante assim. Porque aquele primeiro fogo, aquele primeiro amor, aquela primeira coisa esfriou, e aí a gente vai deixando isso de lado, mais ou menos. Só que isso é pecado. Jesus disse em Apocalipse 4, se não me engano, na carta, uma das 7 cartas, eu acho que é a de Éfeso, mas não tenho certeza. Mas que Jesus diz, lembra-te, tenho contra ti que deixasse o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Então, quando a gente não tem essa paixão, esse fogo, a gente está em pecado. E, primeira coisa, precisa haver arrependimento. Agora, Rian, por favor, encerra. Meus queridos da